pessoal, saudações históricas. Eu me chamo Bruna e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre um período bem malucão da história do Brasil, a Era Vargas. Antes de estarmos entrando propriamente no assunto, é necessário termos um pouco de conhecimento já sobre a República Velha. Caso vocês não tenham assistido a esse tema, deem um pause nesse vídeo e depois vamos voltar a conversar sobre Getúlio. Mas, recapitulando, a política brasileira durante a República Velha ficava nas mãos de poucos. Era uma república oligárquica, no qual a elite cafeeira estava com o poder. E esse poder estava concentrado principalmente entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, no qual eles fizeram uma aliança entre si. Essa aliança ficou conhecida como café com leite devido às produções desses dois estados, São Paulo com café, Minas Gerais com leite. E eles, representados pelo Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, passaram mais de 30 anos, isso é muito tempo, hein? Do período republicano brasileiro, com essa troca. Um ano vai um presidente paulista, outro ano vai um presidente mineiro, um ano vai um paulista mineiro, até que em 1930 o Washington Luiz Paulista acaba com esse acordo. Ao invés de indicar um seu sucessor, um candidato mineiro, ele indicou Júlio Prestes, que também era coligado do Partido Republicano Paulista. Minas Gerais, lógico que não gostou nem um pouco disso. E logo foi procurar outras formas de aliança. E assim formou a Aliança Liberal, um nome, juntamente com Rio Grande do Sul e Paraíba, lançaram para a candidatura Getúlio Vargas como presidente, o atual governador do estado do Rio Grande do Sul, e o governador de Paraíba, João Pessoa. Foi uma campanha muito intensa, em que tanto a Aliança Liberal quanto os paulistas iam muito de embate entre si, e diversos estados, forças do exército, todos apoiavam a Aliança Liberal, porque muitos não estavam mais satisfeitos com aquele sistema político. A Aliança Liberal foi com força total para as eleições de 1930. E adivinha quem que ganhou? Os paulistas. Isso causou muita revolta, porque a gente não queria mais aquele sistema político. E ele estava persistindo. Júlio Prestes estava eleito. E aquilo ia dando continuidade. E cadê as mudanças? A Aliança Liberal, logicamente, não aceitou. Vivia acusando os paulistas de fraude. Na verdade, houve fraude de duas partes, mas os paulistas foram mais eficientes nisso. Até que, em dia 26 de junho, o vice-presidente da chapa da Aliança Liberal foi assassinado por motivos políticos e pessoais. Isso levou a Aliança Liberal a ficar mais revoltada ainda, acusando a sua oposição de serem os responsáveis pelo assassinato. E até que, em 3 de outubro de 1930, uma luta armada se iniciou no país, nos estados, primeiramente, do Rio Grande do Sul, depois se espalhou por Paraíba, Minas Gerais e também por Pernambuco. O governo estava cada vez mais pressionado e sabia que aquilo não ia durar muito tempo, até que, poucas semanas antes de Washington Luiz terminar o seu mandato, ele foi pressionado e foi deposto pelos militares. E assim, como sucessor de seu governo, passou a ser Getúlio Vargas,
e iniciou o período que seria muito extenso, de 1930 até 1945, a chamada Era Vargas. Didaticamente, nós dividimos a Era Vargas em 3 partes. O governo provisório, que vai dos anos de 1930 até 1934. Nós temos o governo constitucional, que vai desde 1934 a 1937. E, por fim, nós temos o governo ditatorial, ou Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Quando iniciou o governo constitucional e Getúlio entrou no poder, ele sabia que ele entrou no poder, mas precisava de se manter nele, porque, incrível que pareça, é muito fácil conseguir entrar em uma posição. O difícil mesmo é se manter nele. E Getúlio conhecia muito bem como que funcionava essa troca de favores da política brasileira. Entre os primeiros favores foi: ele criou uma parceria com a igreja, em que a igreja trabalhava com uma propaganda ideológica sobre o seu governo, enquanto, em troca, essa mesma igreja teria os seus dogmas ensinados nas escolas. E durante o período de Getúlio no poder, se iniciou o ensino religioso nas escolas brasileiras. Getúlio também criou outras medidas para ter maior apoio popular. Entre elas, nós temos o voto feminino. Importante lembrar que houve uma luta constante das mulheres pelo sufrágio feminista, muito interessante de vocês estarem procurando sobre. Tivemos as leis trabalhistas e a declaração do voto secreto. Getúlio também sabia que a economia brasileira não estava muito legal. Nós tínhamos acabado de passar pela crise do capitalista com a quebra da Bolsa de Nova York. E os brasileiros estavam passando por uma superprodução de café, enquanto aqui produzia, as pessoas aqui queriam café, 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 aquele tanto de café sendo produzido, todos para exportação. Lá fora não tinha quem comprar. A bolsa quebrada, os países em crise. Para quem o brasileiro ia vender o café? Assim, fazendo com que o produto ficasse cada vez mais desvalorizado no mercado. Então, como uma proposta de preservar os valores dessa produção de café, Getúlio lançou uma proposta em que ele comprou esse café, sacas e mais sacas de café, e simplesmente queimou tudo. Aquele cheirinho de café queimado. Era café o suficiente para o mundo inteiro poder beber o seu cafezinho por 3 anos. E assim, os cafeicultores conseguiram manter um bom tempo o preço do café, o valor do café. Essa grande crise mundial fazia com que o poder passasse a cada vez ficar mais centralizado na mão dos governantes. Como tinha passado por uma fase em que a economia era totalmente liberal, onde que acabou levando a essa superprodução, muitos estados, como por exemplo a Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini, fez com que criasse uma concepção que o Estado tinha que ter o domínio sobre a economia. E Getúlio bebia dessa fonte. Ele queria ter um controle maior sobre a economia brasileira. Em uma dessas medidas, como foi citado anteriormente, com a queima do café para a valorização do produto, ou pelo menos para que ele não perdesse tanto o seu valor no mercado internacional,
Getúlio lançou a proposta de todos os sindicatos fossem até então legalizados, mas a partir dessa legalização, eles seriam órgãos do governo federal, em que o governo teria um certo domínio sobre os trabalhadores. E assim, Getúlio Vargas passou a abafar as reivindicações do proletariado. Os sindicatos passaram a fazer parte do governo. Então dificultava muito com que os trabalhadores se organizassem por reivindicações de sua classe. Outra medida de centralização do poder de Getúlio Vargas foi que, a partir do momento em que ele assumiu o poder, ele retirou os governadores de cada estado e nomeou em seus lugares interventores. Eles eram militares que o ajudaram a subir ao poder. Eram pessoas de confiança do próprio Getúlio Vargas, nomeados por ele mesmo. A maioria pertencia ao movimento tenentista, a não ser Minas Gerais. Minas Gerais continuou com seu governador. Afinal, Minas Gerais foi passe de Getúlio Vargas na tomada do poder. Mas tinha gente que não estava satisfeita com isso. A Constituição de 1891 abolida. Nada de eleições. A Assembleia Nacional Constituinte fechada. O poder já não estava nas suas mãos. Lógico que a elite cafeeira paulista não estava gostando nem um pouco disso. E junto com ela, outra liderança política paulista, que aliás apoiou Getúlio Vargas na Revolução de 30, também não estava satisfeita com a nomeação de interventores para o estado de São Paulo. Então, o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático Paulista se uniram em uma frente única e passaram a lutar por uma Constituição nova e para que houvessem eleições. As lutas se intensificaram quando os 4 estudantes, Martins, Miranga, Drauzio, Camargo, que posteriormente ficariam conhecidos pela sigla MMDC, foram mortos durante um protesto contra as tropas do governo. A revolução, a luta durou mais 3 meses. Contudo, as tropas paulistas foram vencidas, mas não foi uma vitória que Getúlio Vargas comemorou, porque ele sentiu a pressão daquilo, ele sabia que se continuasse com aquela postura, novas revoltas iriam surgir. Então, nesse meio, foi liberadas as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. E dentro das medidas dessa Assembleia seria feita a nova Constituição. E nela mesmo dizia que as próximas eleições seriam feitas de forma indireta, em que o presidente seria eleito pelos membros da Assembleia. E nessas eleições, adivinha quem que ganhou? Getúlio Vargas. E assim, Getúlio Vargas iniciou o seu governo constitucional em 1936. Mas isso já é tema para a próxima aula. Um grande abraço para todos e espero vocês!